Está gravando? Sim. Eu pensava que ia apresentar a proposta em uma sessão e quando eu vi, o tempo se dilatou e a coisa, então eu vou apresentar uma primeira parte e gostaria de poder continuar. Então no final nós vamos discutir. Eu quero gravar todas essas sessões sobre GDD para que a gente possa ter um documento no grupo nosso. E também quero, na medida que vocês forem realizar os trabalhos de vocês, né, não só dentro do SOMNI, mas nas dissertações, que a gente possa vir a fazer isso, gravando e colocando e documentando, porque é realmente uma forma muito interessante de registro científico. Aliás, a FAPESP hoje, nos projetos, FAPESP não, desculpe, o CNPq e CAPES, pede no final dos projetos de pesquisa um vídeo de no mínimo 2 minutos. Né? Eu tenho feito alguns vídeos para colegas, projetos que às vezes eu estou participando, já fiz 2. Se nós fizermos um evento patrocinado pela CAPES, CNPq, nós vamos ter que fazer um vídeo também e colocar no final. Sabe? E eu acho que isso é muito legal e mostra que aos poucos uma perspectiva diferenciada da compreensão do trabalho, da produção do conhecimento, comece a se modificar. Dentro daquilo que nós falamos, que não é só a ciência empírico-matemática que significa conhecimento válido, mas também outros tipos de perspectivas. Né? Então, vamos começar? Eu pensei em apresentar. Se vocês quiserem interromper e fazer alguma questão, por favor, né, falem, que daí o Gui vai pegar e virar a câmera para vocês, para que fique registrado para o nosso projeto, tá? E depois no final a gente debate, tá bom? E aí discutimos a agenda novamente, né? Ok? Então, hoje 24 de maio, nós iremos trabalhar a questão do design de uma ontopoética do GDD, ou seja, os fundamentos e princípios metodológicos para a construção de um GDD que seja orientado por pressupostos e por ideias ontopoéticas, que implicam ideias metafísicas, artísticas, poéticas, sonoras, visuais e assim por diante. Né? Eu pretendo começar com um mote aqui que eu considero extremamente importante, que é um vídeo. Brigam Espanha e Holanda pelos direitos do mar. Leila Diniz. Brigam Espanha e Holanda pelos direitos do mar. As marcas das gaivotas que mesmo sabem voar. O mar é das gaivotas que quem sabe navegar. Brigam Espanha e Holanda pelos direitos do mar. Brigam Espanha e Holanda porque não sabem que o mar é de quem sabe amar. É uma poeta brasileira, trabalhou em cinema, tem um trabalho extremamente interessante e profundo, e essa poesia é dela e ela é confundida muitas vezes como sendo de outras pessoas. Né? Essa poesia é dela e ela é extremamente interessante, e eu pretendo construir toda a argumentação em cima de um aspecto que nós já debatemos várias vezes, que tem uma relação, ou pode dizer que se inspira nessa poesia há bastante tempo, mesmo que seja a primeira vez que eu estou mostrando esse poema ao vivo. E eu vou colocar da seguinte forma: brigam narratologistas e ludologistas pelo direito dos games. Tá? A questão do embate entre narratologia e ludologia como critério de verdade e condição de possibilidade, e aquilo que definiria o que seria um jogo, e com a exclusão dos demais. É o que fizeram Espanha e Holanda quando brigaram pelo Atlântico
e a chegada até as Novas Índias, que é no caso a América, né? Ou seja, a narrativa versus ou mecânica, ou seja, a história e comportamento são fundamentais em um jogo. Elas estão presentes sempre. Se nós tiramos uma dele, é como se nós fôssemos jogar com a bacia cheia d'água e atirarmos ela fora e o bebê fosse junto, né? Nós perdemos. Então, do ponto de vista conceitual, é o que nós chamaríamos, logicamente, uma operação de alienação por exclusão. Quando eu tenho dois conjuntos que são fundamentais para a sua intersecção, e a sua intersecção produz algo, e eu removo um deles, eu fico com outro universo fraturado, né? Nesse caso, né? Então, é isso que eu sempre fico brincando, que é não a primeira nem a segunda, a gente não sabe o que vem primeiro, se é o comportamento ou se é a narrativa. Bom, esse vai ser meu seminário no primeiro semestre do ano que vem, quando eu vou abordar a questão a partir do Paul Ricoeur, tempo e narrativa, com a discussão espaço, tempo e narrativa, que é justamente a gente ver que as duas coisas são coetâneas, funcionam juntas, são co-originais. E o que eu sempre brinco é assim, uma terceira via, né? Termos uma terceira via, que não seja nem um defensor da narrativa ou narratologia, nem um ardoroso e agressivo posicionamento da ludologia, né? Mas tem uma outra posição, que é uma posição terceira, na qual se compreenda as funções dessas duas outras. Não de forma eclética e utensilitarista, mas de uma forma que a gente possa realmente ter elas juntas, né? Então eu vou tentar, nesse momento, começar a construir essa terceira via para vocês, a partir de uma discussão. Vamos lá. Então, agora uma coisa que eu vou pedir que vocês façam até o próximo encontro, tá? Que eu selecionei 3 textos escritos que tratam justamente de tópicos dessa questão. A Silvia participou disso, né? Então vocês outros são mais recentes, mas é interessante que lerem o projeto que está na internet, que é o projeto de design da Ilha dos Mortos, e que eu voltei para o trabalho com os estagiários de iniciação científica. Você lembra, né? Depois nós temos o texto Wasteland Beautiful, que trabalha o estatuto ontológico da imagem nos mundos tridimensionais dos games. E o terceiro é a proposta mesma de um game metafísico, onde eu tomo a ideia da Ilha dos Mortos como um protótipo, que é um projeto que eu vou realizar ainda, que está parado, mas que a gente vai retomar depois do Somni, com o grupo, e no qual eu coloco as bases artísticos, poéticas, ontológicas para esse desenvolvimento, fazendo toda uma discussão do interior da obra do Böcklin e vindo até nós, né? Então, isso é uma coisa que eu pediria que vocês dessem um pouco de atenção. São textos, aqui deve dar mais ou menos algumas páginas, né? Principalmente o projeto, mas aqui vai ser uma coisa muito interessante, se vocês puderem ler, porque eu vou, a partir deles, mostrar as etapas, como eu posso, por exemplo, me situar a partir dos vários mundos que vão constituir esse universo do Somni, dando um exemplo aqui, um mundo onde a audibilidade do mundo é fulcral, que é o caso da Luciana, e aonde a perspectiva da imagem em movimento, com som, que é a perspectiva da Valesca, aonde, por exemplo, a perspectiva da imagem pictórica é
o fundamento, que é o caso da Sílvia, por exemplo, pegando esses 3 elementos, né? E aonde a questão do conceito da narrativa, dividido na história do herói, seria o fundamento para Anne, eles podem ter uma recepção e, na diferença, eles poderem contar como ponto de partida para a constituição de um game poético, de uma poesis que se manifesta e que se expressa num game. Ok? Essa é a minha intenção, pelo menos. Então, ler os textos ajuda bastante nisso. Bom, aí eu tenho uma pequena reflexão. Sou onde não penso, penso onde não sou. Sou um instante de meu desejo na falta de meu ser. Essa é uma frase, é uma citação, é uma poesia, na verdade, do Jacques Lacan, psicanalista francês. E aqui nós temos o caminho que eu estou colocando, o sonhar, o inconsciente poético e a arte e o fazer, ou seja, dentro do estatuto da poesis. Porque, na realidade, jogando entre um lado e outro, dessa questão entre sou aonde eu não penso e penso onde eu não sou, nesse movimento de um vai e vem entre eu ter uma intuição, eu me jogar no sonho, ou seja, na imaginação, como vocês já fizeram, né? E o momento onde eu passo disso e começo a pensar, isso tem uma relação muito direta com tal coisa, tal perspectiva, tal arte, tal quadro. Aí eu penso, eu sinto. Esse movimento é muito importante para a gente. É um movimento que faz uma báscula, de ir de um lado a outro, de ir um até outro. E no meio, a gente poderia dizer que nós temos uma coisa chamada um espelho, que reflete o traçado desses movimentos e faz um desenho, ou faz uma linha que constrói um texto da nossa própria perspectiva. Né? E por isso que eu acho que essa relação que o Lacan faz é muito importante. Eu sou aonde eu não penso. Ou seja, eu não sou só pensamento. Eu sou também ser sentimento. Né? E eu penso aonde eu não sou. Mas eu posso me deslocar entre ambos, de um lado ao outro. E nesse sentido, eu sou um instante do meu desejo na falta de meu ser. Ou seja, eu nunca vou ser completo. Eu sempre vou estar a caminho. Eu sempre vou ser um poema começado, como diria o Heidegger e o Holden, juntos nesse aspecto. Né? Eu sempre vou estar em desenvolvimento a caminho. Tenho eu essa ideia que nós temos muito da obra de arte total do Wagner, é uma ideia falível e uma ideia que, na verdade, mente. A gente termina algo e diz, está pronto, é obra de arte total, conjuga áudio, vídeo, representação, tudo. Né? Portanto, ela é um pouco autoritária. E, na realidade, esse movimento é um movimento contínuo, sempre presente. Eu sempre vou poder retomar. Dizem que todo autor é sempre o autor de um mesmo único texto, da mesma única frase, e vai estar elaborando ela de múltiplas formas. Todo pintor, todo desenhista é o desenhista de um único tema, que vai desenhá-lo sob as mais diversas formas, e para a música também, e assim por diante. Né? E aí tem aquela coisa que nós estávamos falando. O game é um áudio, o game é uma mecânica, o game é uma narrativa, mas se nós formos pensar, tanto a mecânica, a narrativa, elas partem de uma coisa chamada um motivo que me leva a fazer, ou ter a ideia da história, ou ter a ideia do movimento. Ou seja, há sempre um tema fundamental por detrás de um jogo que está sendo trabalhado. E muitas vezes a gente não fala nisso. Né? E os artigos científicos que a gente vê no Gama Sutra, né?
no Game Studies, no SB Games e assim por diante, não dizem isso. Por quê? Porque nós, nesses artigos, encontramos situações que os autores estão muito preocupados ou com estruturas cognitivas, apresentar o conhecimento de alguma coisa, estruturas práticas e operacionais. Então, talvez seja importante, no caso, a gente pensar um pouco atrás, né? Dar um passo atrás e dizer, ó, o que está acontecendo aí, aquela coisa toda, né? Então, baseado nisso, se no início era o sonhar, eu preciso sonhar para poder fazer alguma coisa, eu preciso desejar, né? Eu sigo aqui e digo, qual é a minha vibe, né? Então, vou mostrar a minha vibe para vocês, né, especificamente, grafitando a parede, tá bom? Faça arte, seja feliz, né? Gostaram? Querem ver de novo? Eu agora vou insistir com minha proposta de projeto, maluco, como sempre, né? Aqui. Que é o seguinte, eu tenho um projeto há muitos anos que é a gente pintar um mural de 7x3 em tela de pintura, fazer um para cada campus sobre a própria universidade, né? Então eu vou propor isso agora, vamos ver, dependendo como for o desenlace político da reitoria, né? Eu já falei com uma pessoa aí que a professora Dieli, ela apoia isso integralmente, né? Da gente fazer uma coisa, né, expressiva na universidade, né? Então tá, vamos para o próximo aqui. E agora a questão. Então, com isso eu quero dizer que arte e verdade são inseparáveis. A coisa não desgruda uma da outra, sabe? Então elas são dois elementos que precisam estar juntos e que um significa o outro. Um representa o outro, um é o outro. Então, na verdade, isso aqui é um pleonasmo. Se eu falo de arte, eu estou falando de verdade. E se eu estou falando de verdade, eu estou falando de arte, né? Então, é uma posição bem específica, fenomenológica, no caso, né? E se pudermos pensar num game como um poema? Essa é a minha pergunta. Sempre começar. O que é um poema? Dançar pode ser um poema? Né? Fazer uma música pode ser um poema? Um filme pode ser um poema? Uma poesia é um poema? Então essa ideia do poema animado, do poema desenhado, do poema cantado, do game como um poema, eu acho que é a característica essencial aqui e é a que eu pretendo agora trabalhar. Colocar um poema. Então aqui nós temos a representação de um poema, nesse sentido. Ele pode ser uma história, uma narrativa sonhada, vivida, um sonho acordado que é poemado, um percurso existencial, um sentimento tornado poesia, um drama, uma tragédia, uma comédia, uma aventura. Então, nesse contexto. O próximo. Um poema pode ser uma música, uma experiência auditiva, o ser estar em uma paisagem sonora, o abraçar o mundo em sua audibilidade, o encontro com a vontade, Schopenhauer, que se apresenta como o som, o barulho da criação, o canto dos pássaros lá fora, mas ajudando, né? Respondendo, ou seja, com perguntas. Um poema pode ser uma imagem, uma pintura, um desenho, uma colagem, uma escultura, uma montagem realizada com materiais da natureza, que se materializam como um sentimento reificado,
Então, quando alguém faz uma colagem, faz um painel, ou pega elementos da natureza, areia, pedra, chás, pega folhas, cola e constrói algo com isso, não estará reificando um sentimento que é uma produção de representação do inconsciente ali? Então, abrindo as portas até para o caminhar na rua e olhar um banco e uma bicicleta que está estragada e recolhê-las e compô-las junto como um ready-made, no caso, que na verdade é uma brincadeira, né? Todo ready-made, todo praticável, prêt-à-porter, quer dizer praticável, ele é não utilizável do ponto de vista prático. Ele é simplesmente algo que se dirige ao sujeito e o interroga. O Duchamp fala isso, né? E é por isso que o jogo de xadrez fascinava ele tanto, porque era a cada movimento se produzia uma nova interrogação para o jogador e para o seu adversário, para os dois jogadores. Então, a arte, nesse caso, a gente pode dizer que para o Duchamp se constituía um eterno e infindável jogo. Por isso que o último quadro dele, o último trabalho dele não ficou completo. Ele trabalhou durante mais de 20 anos nele, né? Assim por diante, né? E é isso aí que eu tinha para colocar. Vocês não acreditam, leva mais de meia hora para fazer cada slide desses, tá? Então, gostaria de colocar que esse é o tópico inicial, e aí na próxima vez eu vou construir o restante, né? E aí? Só conversa olhando pra gente, você pode pensar, acho que não tem problema. Valesca. Não, mas a partir dessas questões postas, a gente vai pensar o nosso ambiente, a ideia é essa, a gente começar a discutir, a descrever o que a gente vai botar ali dentro do sonho. É esse o ponto que a gente está? Entender como funciona, não é? Uhum. A ideia é a gente entender como que é feita toda a construção do jogo em si, para ver que pode pensar, porque eles já sabem, né? A gente não sabe nada. A gente precisa desde o básico. Mas a gente não precisa, dentro do nosso ambiente, ter uma linha comum, você quer dizer? Oi? Você queria dizer como se fosse a linha comum entre todos? Não, porque eu tenho uma ideia de fazer produção de algumas imagens e correlacionadas com a minha história, então com o que eu quero dizer, mas eu não sei se ela tem mas é meio como Dear Esther, né? Que não tem, eu não consigo imaginar um ponto de... Sendo que é uma linearidade, né? Ou um objetivo, né? Se a gente está discutindo se pode ser um poema, não necessariamente tem que ter um objetivo, né? Tem uma narrativa, mas não tem um objetivo, é isso? Ou precisa ter um objetivo? O objetivo é narrativo. Eu acho que eu fiquei um pouco confuso se nós vamos criar um documento a partir daí. Se a gente vai criar esse documento do sonho, se a gente vai fazer um GDD mesmo a partir desses princípios, e se é o que a gente vai falar na nossa próxima reunião ou quando a gente agendar. Se a gente vai realmente concretizar esse documento. É que, na verdade, em tese, o GDD é o documento principal de um jogo. Sim. Tanto que é o mais difícil, na verdade, de ser criado. Aí, porque cada um vai ter que especificar todos os sons envolvidos, porque cada um vai ter a sua ideia para a sua fase do jogo, ou seja, só que vai ter que dar uma uniformidade. A gente já tem que criar um eixo ali, né? O GDD vai facilitar nisso, só que
O problema é que as pessoas vão ter que ser bem maleáveis na hora de pensar o que elas querem fazer. O GDD vai ter que ser bem ferrenho. Só que para toda essa estrutura técnica, a gente tem que pensar sempre na estrutura ontopoética do GDD, que é essa questão do poema, do pensar a essência do jogo no todo. Ao menos foi assim que eu vi a importância dessa apresentação, dessa entrada, para dar início a todo o processo do GDD. Ah, não. Poética do Sim, jogo. eu entendi que jogo, são né? princípios. Partindo dessa. O GDD ele é uma parte do jogo, mas as práticas do jogo todo em si. Não, eu entendi isso como um princípio que a gente vai permear o trabalho, né? Mas eu fiquei curioso se a gente vai fazer esse... Se é obrigatório, tem que fazer, né? Sim, nós vamos fazer. Vamos partindo de hoje, do que a gente viu hoje. É isso. Posso então colocar sobre esse ponto? Né? Então, eu acho que são questões importantes. Né? Primeiro, colocar o seguinte: existem alguns modelos de GDD que estão centrados em produção de filmes e jogos de entretenimento, né? E você tem diferenciados modelos em função da base na qual o jogo vai estar situado. Se é um jogo baseado em mecânicas, extremamente forte em mecânicas, tipo um jogo de corrida, né? Ou se ele é baseado em termos de narrativa, né? Como, por exemplo, o jogo Myst, Der Easter, ou então The Last of Us. Entretanto, The Last of Us começa a colocar uma outra questão, que eu não vou abordar agora, né? Na sua consecução. Mas esses GDDs, eles são GDDs que são modelos da indústria. Então, na realidade, o que nós vamos trabalhar, o que nós estamos trabalhando, é uma perspectiva acadêmica, e acadêmica não significa uma perspectiva chata, do tipo como a gente está discutindo algumas coisas da academia, que são burocráticas e mas justamente uma perspectiva poética, uma perspectiva ontopoética, no qual a poesia é o centro e a filosofia, a ontologia, ela busca ser o mais verdadeira de si, que é a linguagem do poeta, né? Então, nesse sentido, nós teremos que elaborar algumas estruturas que vão estar presentes, ou então que nós vamos precisar trabalhar para cada um dos 12 mundos, dos micro-universos. Cor, forma, áudio, sequência, triggers, ou seja, pontos de interação, eventos, etc. Mas o como isso será feito, ele vai ter uma pequena diferença em relação a esses outros modelos, uma diferença bastante característica, né? Que seria, como a gente poderia dizer, a diferença entre um desenho publicitário. Nós pegamos um artista que está acostumado a fazer um desenho para publicidade e nós vemos um outro artista que está fazendo um desenho artístico, um desenho de conceito dele. Os modos de ser da produção, da imaginação e da criação são completamente diferentes, os parâmetros. Enquanto que o primeiro segue regras fixas e ele, por exemplo, se vai estar fazendo um desenho de produto, vai estar amarrado à estética alemã e flamenca da natureza morta, né? Enquanto que o outro não estará preso a nada, estará preso ao seu inconsciente, ou liberto ao seu inconsciente e trabalhando um universo. E nesse sentido, desde o começo, o Somni, ele tem sido assim. Quando eu desenhei o peixe onírico, um salmão, naquele quadro que foi para a Europa, naquele desenho meia folha, e o Felipe viu, se interessou, ele foi liberado totalmente para fazer a imaginação dele
a partir daquele elemento significante que era o meu peixe. E na sequência, o Gilles vai modelar, ele também teve a sua autonomia. Compreenderam? Por quê? Porque todos nós aqui estamos realizando um diálogo cooperativo, juntos. Então esse poema, que a gente pode dizer que vai ser o Somni, ele vai ter pelo menos 12 a 15 ou 16 vozes, mesmo que tenha no máximo 12 mundos mais o principal, o de entrada e o final, né? Então há um diálogo nesse sentido, né? Eu acho que isso é interessante. Por quê? Porque cada produção pode se colocar como uma espécie de exercício da imaginação poética na produção de um sentido aberto, né, na discussão da sua própria pesquisa em relação aos outros, no caso. Se a gente tiver que dizer que a gente vai seguir o mínimo de identidade visual, foi o que foi falado antes, por exemplo. Nós vamos de um mundo para outro e começamos com aquele mundo, outro em grid ou alguma coisa assim, e aí ele pode ser completamente entintado, sujado, etc., transformado, destruído, etc. Isso vai depender da proposta. Agora, eu vou colocar uma coisa que eu acho que é importante, que é a seguinte. Muitas vezes eu vou pegar a ideia da poesia que ela é prototípica mesmo, por isso que os gregos se interessavam muito por ela, né? O texto que é falado. Eu posso escrever, eu posso vir a representar uma ideia e colocar 5 páginas nela, certo? E na medida em que eu vou lendo elas, eu começo a perceber que eu posso modificar ela e reduzir. Então, quanto menor for a minha perspectiva, mais sintética e fulcral ela talvez vá ser. Por isso que os haikai são tão chamativos, né? Os poemas curtos, eles fazem o sujeito se assustar. Enquanto que os poemas longos, eles fazem o sujeito balançar e acompanhar. É a impressão que eu tenho, né? Como não especialista, né? Então eles se aproximam de uma espécie de furo. Então, se eu vou fazer um ambiente, eu posso pensar um ambiente gigantesco, maravilhoso, mas eu vou conseguir fazer em 6 meses? É a minha pergunta. Nós vamos conseguir fazer em 6 meses? Né? Mas por que eu então não penso uma síntese dele? Como eu posso pensar a questão sintética dele, para que ele possa acontecer? O ideal seria a gente, em fevereiro, poder propor para a Bienal, como foi demandado, né, para concorrer, né, o jogo com todos os 12 mundos e com o final dele. Né? Sabe? Mas se, por exemplo, o Gilles quiser fazer um ambiente e ele fizer um ambiente gigantesco, talvez ele não consiga terminar em 6 meses. Né? Talvez falte pernas para isso. Aí eu preciso ter essas dimensões, mas é só eu ser flexível comigo mesmo, com a minha própria representação e execução do desejo. E vocês vejam só, é a mesma coisa em relação ao texto, não é? Quando a gente está escrevendo para pesquisa, né? A gente fica, ai, tem tanta coisa para escrever. Aí tu fica paralisado, não escreve nada. Ou escreve algumas coisas que não gosta. Não escrevo, depois eu mudo, depois eu resumo, depois eu aumento, né? Sabe? Ninguém nasce sabendo fazer as coisas. Vocês estão entendendo? Então, eu tenho facilidade de fazer algumas coisas hoje porque eu tenho 58 anos e eu sou professor na academia há 18 anos. Não, 28 anos.
estão entendendo? E trabalho com a coisa de texto e me leio, me esfolo há muito tempo. E eu escrevo bem? Não, não escrevo bem. Sabe? Eu escrevo algumas coisas engraçadinhas às vezes. Legais e tal. Tenho sorte. Dá certo. Jogo os búzios das letras. As letras são como búzios, né? Pô, isso ficou legal. Né? Mas é por de tanto fazer e... não ficou bom, não ficou bom. Vamos lá, vamos pro próximo, né? Então, né? Cada texto é um desafio, né? E mais ou menos isso. Ajudou? Né? E precisa ter fim? Não, pode ser sim. A gente comentou o seguinte: visitando todos os 12 mundos, o jogo terminaria, né? E iria para o último mundo que eu estou imaginando, que é aquele da animação, né? A proposta, né? E aí teria algumas coisas lá e tal. To be continued, sei lá, né? As coisas assim. Né? E agora a gente então escreve o que vai fazer, pensa nos seus mundos e Exato. começa a fazer essa proposta para colocar no... para vocês se virarem depois. A minha ideia, a minha demanda, a minha proposta, a minha proposição em relação a isso é muito simples. Tá? Se vocês receberam uma frase no começo, há 2 anos atrás quase, né? Que era: esta noite eu tive um sonho, e vocês completaram com o que vocês quiseram, e a gente recortou as palavras, colocou todas elas num saquinho de todo mundo, sacudiu, e construímos 9 poemas, mais um, né? É que vocês agora olhassem para esse ambiente e escrevessem o sonho. Como um sonho. Do tipo assim: como é que começa esse sonho? Perceber. Não vem um peixe em direção a vocês, vocês escutaram uma fala, numa forma, e aí apareceu um vídeo ou alguma coisa assim, a forma se abriu, e aí se dissolveu, daí vocês viram um barulho, e é o peixe, né? Soltando bolhas, né? E o peixe veio em direção a mim, abriu a boca, eu fui engolido por ele, ficou puro. Eu continuo. Se eu fizer isso, eu consigo escrever. Não é verdade? Que é a banda desenhada Galícia, que amanhã começa no Cartagena, acho que Cartagena, né? Não sei onde é que é. Eu vou pegar o link e vou mandar para vocês. E a outra é sobre o livro Matemática nos Jogos Digitais, que é do Cristiano Tonês, né? Que fez a dissertação aqui, a lógica da descoberta, e terminou o doutorado lá na outra universidade, né? Sobre matemática nos jogos, bem hard. Né? Eu sempre penso uma forma de começar, uma ideia que vai me guiar e uma que vai terminar. Acontece isso, eu sou puxado para isso. Né? Não é que eu tenha escrito isso, é uma coisa que acontece. Então, na banda desenhada para o Galícia, o prefácio, eu quero começar com uma frase que diz mais ou menos o seguinte: no horizonte de todas aquelas coisas que são verdadeiras, em primeiro lugar, no horizonte daquelas coisas, no horizonte de todas aquelas coisas que são verdadeiras, em primeiro lugar está a arte. E aí eu começo a falar de Galícia como obra de arte, como uma produção artística. Eu quero mostrar para vocês